A decoração da tua casa está te deixando infeliz e a ciência acabou de comprovar que isso não é coisa nem da tua e nem da minha cabeça. O ambiente onde tu vive molda diretamente a tua felicidade e a maneira como tu leva a vida. Hoje eu vou te mostrar os elementos que os cientistas garantem que traz felicidade e leveza para os nossos lares. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa o like, te inscreve no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. A maioria das pessoas, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem acesso a muita informação, acaba decidindo decorar a sua casa levando em consideração apenas a estética. A pessoa pensa se o item vai ficar bonito ou não. E isso é importante, claro, eu falo sobre isso todos os dias por aqui, mas a neuroarquitetura e a psicologia ambiental, que são as minhas áreas de estudo, mostram que o buraco é muito mais embaixo, que só ser bonito não é garantia de ter um ambiente agradável, um ambiente que vai nos edificar. Isso porque o nosso cérebro não vê apenas uma parede pintada ou um objeto em cima da mesa. Ele processa esses estímulos como sinais químicos. Ele interpreta a luz, a cor e a organização como segurança, como estresse, por exemplo, é de outra maneira. Uma pesquisa bem recente da Universidade da Califórnia, por exemplo, descobriu uma ligação direta entre o excesso de objetos em casa e o nível de cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, né, nas famílias. Ou seja, uma casa bagunçada, uma casa mal planejada, ela não é só feia e desagradável, ela é biologicamente cansativa. Mas a boa notícia é que, assim como o ambiente pode nos adoecer, ele também tem o poder de nos curar. Então, pequenas mudanças intencionais podem sinalizar para o teu sistema nervoso que é hora de relaxar, de sentir alegria, de se reconectar. Eu fiz uma pesquisa assim bem profunda e eu vou te mostrar todos os itens que são comprovadamente benéficos para se ter dentro do lar, para que tu possa ter um ambiente agradável e edificador. O primeiro desses itens é o poder do verde e do amarelo. Pesquisadores da Universidade de Amsterdã analisaram como as pessoas associam emoções a cores específicas. E o resultado, gente, foi muito legal. Ele mostra que de todas as cores do espectro, o verde e o amarelo são as cores que são mais associadas ao sentimento de felicidade, ao sentimento de bem-estar. O amarelo, por exemplo, ele apareceu assim muito associado à alegria, a energia, é uma cor que nos traz uma boa sensação. E isso faz muito sentido quando a gente para pensar na nossa relação natural com essa cor, que é o tal do princípio ontológico que eu falo aqui em quase todos os vídeos, né? O amarelo, ele é a cor mais próxima da luz solar dentre todo o espectro visível. Então, para o nosso cérebro, ele está associado à luminosidade, ao calor, à ativação, né? Não é que ele libere serotonina, que é o hormônio do prazer, assim de forma automática, mas ele ativa percepções ligadas à vitalidade, ao despertar. Então, assim, é uma cor muito boa. Já o verde, ele foi nessa pesquisa muito associado ao equilíbrio. E isso também faz sentido, também tem uma explicação biológica muito clara, né? Porque ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, nós víamos ambientes verdes como um significado de presença de vida, de água, de segurança. O cérebro interpreta o verde como um sinal de estabilidade e restauração de forma quase que automática, né? Por isso que quando tu traz o verde, quando tu traz o amarelo para dentro da tua casa, tu não tá apenas adicionando uma cor para embelezar, para enfeitar o teu ambiente. Tu também está ativando associações profundas ligadas à luz, à natureza e a essa sensação de segurança. Mas aqui, gente, entra o ponto mais importante de todos. E não é qualquer tom de amarelo ou qualquer tom de verde que vai gerar esse efeito. Cores muito intensas, principalmente no amarelo, podem gerar irritabilidade, ou seja, o efeito contrário àquele que nós estamos buscando. O segredo mesmo está no tom. Então, amarelos mais amanteigados, amarelos suaves, que refletem a luz sem agredir os olhos, como, por exemplo, um branco neve, são os mais aconselhados, né? Assim como os verdes.
verdes levemente acinzentados, que trazem esse frescor da natureza, mas que também não pesam no ambiente. Aí sim tu vai conseguir trazer aquela sensação que a gente está buscando, né? E para mim, a sensação é mais importante de tudo. Tanto que no mapa das tintas, que é o meu manual de cores de tinta, né, minhas cartelas, eu separo todas as tabelas de acordo com a sensação que elas transmitem, para justamente a pessoa ir direto naquela que ela está buscando. Se tu quiser conhecer o mapa, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também aqui no comentário fixado. Clica ali, tu vai ter acesso a todo o conteúdo que tem lá dentro. É um guia assim muito legal se tu tá buscando renovar as cores aí da tua casa. O segundo item da nossa lista são as flores naturais. Um estudo conduzido pela Universidade de Rutgers, lá nos Estados Unidos, mostrou que conviver com flores naturais provoca um aumento imediato de emoções positivas e uma redução assim muito significativa de sentimentos associados à tristeza. E esses pesquisadores, eles viram que as flores, elas geram uma resposta assim emocional instantânea e que é um efeito assim prolongado, que dura ao longo dos dias, né? Eu achei isso muito legal. Uma coisa que eu achei também bem interessante nesse estudo é que eles descrevem as flores como verdadeiros manipuladores de humor. Isso porque as flores, elas são estímulos orgânicos reais, né? São da natureza, são do mundo natural. E além disso, elas são muito completas. Se tu for parar para pensar, a flor, ela carrega cor, textura, forma, aroma, sabe? E principalmente vida. E como eu já falei aqui inúmeras vezes nesse canal, o nosso cérebro responde de forma diferente a elementos naturais. Então, ter flores em cima da mesa não é apenas decorar por decorar. É inserir um ponto de vitalidade dentro do ambiente. É sinalizar para o teu cérebro que aquele espaço está vivo. E isso muda completamente a atmosfera da casa. Então, se tu nunca comprou flores para tua casa, vai hoje no supermercado mesmo e compra uma florzinha que tu vai ver a diferença que faz. O terceiro item que a ciência aponta como um gerador de felicidade são as fotos de família, fotos de momentos especiais espalhadas pela casa. Os cientistas de uma universidade inglesa, agora eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo, eles realizaram um estudo maravilhoso que comprovou que olhar para as fotos antigas e de pessoas que a gente ama traz uma sensação imediata de alegria, de conforto e de tranquilidade. E isso acontece, né, porque o nosso cérebro, ele não vê apenas uma imagem impressa, ele acessa o que nós chamamos de memória episódica, que é aquela capacidade que a gente tem de reviver momentaneamente aquelas experiências passadas, sabe? Quando tu olha para uma foto de uma viagem, de um jantar com os amigos, do teu casamento, do crescimento dos teus filhos, tu não tá apenas olhando, tu tá reativando aquelas memórias e também reativando, né, como se o nosso cérebro revivesse as sensações associadas àquele momento, né? Então, pertencimento, conexão, segurança, felicidade. E, gente, no mundo digital de hoje, a gente acaba deixando as nossas memórias presas dentro do celular. Dentro do celular, a gente não acessa mais as nossas fotos. Mas a ciência garante que ter fotos físicas presentes no teu campo de visão no dia a dia funciona como se fosse uma âncora emocional, sabe? É como se fosse um lembrete diário de quem tu é, de onde tu veio, das tuas conexões, daquilo que te sustenta, daquilo que é importante pra ti. Então, esquece esse papo de que porta-retrato é brega, sabe? E complementa aí a tua decoração com fotos de momentos especiais. O quarto item é o cheiro da nossa casa. Tem um estudo que foi publicado na revista científica Chemical Senses que analisou como determinados aromas influenciam no nosso estado emocional. Entre eles, a baunilha foi um dos maiores destaques, porque ela apareceu muito associada à redução da tensão e também à promoção da sensação de conforto e de bem-estar. Ela aumenta, né, a nossa segurança. Eu sou suspeita, né, porque é o aroma que eu mais amo na vida, eu uso muito na minha casa, eu adoro, e eu concordo sim que a baunilha
traz mesmo essa sensação de bem-estar, assim, quase que de forma imediata. E isso acontece por um motivo muito específico. O nosso olfato, ele é o único sentido que tem uma conexão direta com o nosso sistema límbico, que é aquela parte do nosso cérebro que está ligada diretamente às emoções, à memória. Então, diferente da nossa visão, né, que passa por mais etapas de processamento cognitivo, o cheiro, ele ativa de forma muito rápida as nossas áreas emocionais. É por isso, inclusive, que a gente às vezes sente ali um cheirinho de bolo de chocolate e automaticamente a nossa memória nos transporta para um final de tarde na casa da avó, em que a gente estava ali deitadinho, assistindo desenho animado, enquanto ela preparava um bolinho, né? Então, assim, não tem como negar que o aroma, ele não traz só o cheiro, né? Ele traz a memória inteira. E isso é muito interessante. E quando a gente vai estudar sobre a baunilha especificamente, ela está muito associada pelo nosso cérebro ao conforto, ao acolhimento. Não porque ela tem algo que magicamente nos relaxa. Não é isso, nada a ver, mas porque culturalmente, biologicamente, ela se conecta com as experiências positivas ligadas ao doce, que traz essa coisa do lar, que traz essa coisa da segurança. Então, assim, é algo muito interessante. Tem uma outra pesquisa também que, se eu não me engano, ela foi conduzida pela Universidade La Salle, tá? Se eu não me engano, eu vou corrigir, vou deixar aqui no box, tá? Essa pesquisa, ela mostra que aromas florais também estão fortemente associados à sensação de felicidade e que, se eu não me engano, cerca de 75% dos participantes sentiram uma boa sensação quando foram expostos aos aromas de flores, aos aromas florais. Então, se tu não gosta muito da baunilha, se tu acha muito doce, tu pode optar, né, daqui a pouco testar aromas florais, que ajudam bastante também nessa sensação. E claro, né, gente, mantenha sempre a casa limpa, organizada, perfumadinha, porque eu acho que independente do perfume, né, tu pode escolher aquele que tu mais gosta, isso faz diferença, isso melhora, assim, demais a nossa sensação no ambiente, né? Fala a verdade, tem coisa melhor do que chegar em casa, ela tá limpinha, cheirosinha. Ai, gente, eu adoro, né? Eu sou a doida dos aromas, eu testo tudo que tem perfume. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô sempre testando um produtinho novo. Se diz que tem perfume prolongado, eu tô testando. O nosso quinto item vai parecer conselho de mãe, mas como as mães estão sempre certas e dessa vez elas ainda contam com a comprovação dos pesquisadores, nós vamos manter o conselho de arrumar todos os dias a nossa cama pela manhã sempre ativo. Gente, o nosso quinto item é arrumar a cama pela manhã, porque ele está associado à maior sensação de bem-estar entre todos os itens, né? Tem uma pesquisa que foi realizada com cerca de 68 mil pessoas e que mostrou que 71% das pessoas que têm o hábito de arrumar a cama se declararam felizes, e já entre aquelas que não arrumam, a maioria relatou se sentir infeliz. Mas, gente, isso é uma correlação, tá? Não é uma mágica. Não é que o lençol esticado vai transformar a tua vida e tu vai ser uma pessoa muito mais feliz. Porque, né, não faz sentido. Mas existe um mecanismo psicológico por trás disso, né? Quando tu arruma a tua cama logo pela manhã, logo ao acordar, tu já concluiu a tua primeira tarefa do dia. E o nosso cérebro ama tarefas concluídas. Assim, ó, dá o check e faz o nosso cérebro feliz. Isso porque gera uma pequena sensação de progresso, de controle, de organização. E são essas pequenas vitórias que criam o impulso para as nossas próximas ações, para as nossas ações maiores, ações realmente importantes. Eu não sei se tu já ouviu aquela frase, ela é do Almirante William, que diz assim: se queres mudar o mundo, comece por arrumar a tua cama. Já ouviu? É bem famosa. E é uma grande verdade, né? Porque além do comportamento, isso é além, né? Ela também tem um impacto visual. A nossa cama é o maior elemento do nosso quarto. E quando ela tá desarrumada, o nosso ambiente automaticamente transmite uma sensação de desorganização, né? Eu, pelo menos, me sinto muito mal quando eu tô em meio à bagunça. E ambientes caóticos aumentam
aumentam a nossa sobrecarga mental e podem sim gerar estresse. Isso também é algo comprovado. Então, como eu sempre digo para as meninas lá do clube, o interno reflete o externo e vice-versa. Tu precisa não só estar bem por dentro, tu precisa ter um ambiente organizado, porque o ambiente organizado vai garantir que tu se mantenha bem por dentro. Não sei se isso faz sentido para ti, mas para mim faz muito sentido e inclusive mudou a minha vida quando eu comecei a aplicar tudo isso. E o nosso sexto e último item, porque esse vídeo já tá bem longo, é sobre respiros visuais na decoração. Pesquisadores da Universidade da Califórnia conduziram um estudo analisando os níveis de cortisol, que é o hormônio associado ao estresse, em pessoas dentro das suas próprias casas. E o que eles observaram foi uma coisa bem interessante, assim, uma associação bem interessante. Ambientes que foram percebidos como muito desorganizados ou excessivamente cheios, aqueles ambientes assim sobrecarregados, estavam relacionados a níveis mais altos de cortisol ao longo do dia. Isso não significa que ter muitos objetos vai te causar uma doença, mas significa que o nosso cérebro reage ao excesso de estímulo visual. O nosso sistema nervoso, ele está constantemente mapeando o ambiente, né? Cada objeto é uma informação. Quando tu tem muitas superfícies ocupadas, muitos adornos, muitos elementos competindo pela atenção, o cérebro, ele não entra nunca totalmente em repouso, ele continua processando, processando e processando. E isso vai gerando uma sobrecarga sensorial. Quem nunca ouviu aquela frase, se a minha mesa de trabalho tá bagunçada, eu não consigo me concentrar. Quem nunca ouviu? Eu já, inclusive, falei, porque eu sou desse time aí. E muitas vezes, tu limpa a casa, né, tu faz tudo, tu organiza, deixa tudo bonitinho, mas tu ainda sente que ela tá desorganizada. Eu já ouvi muito esse relato dos meus clientes. E isso não é porque tua casa tá suja ou desorganizada, é porque tem excesso de ruído visual, né? Mas assim também, tu não me inventa de morar em um ambiente minimalista, porque ninguém merece viver em uma casa vazia, fria e sem nenhum estímulo. O nosso cérebro, ele precisa de interesse, ele precisa de textura, ele precisa de pontos de foco, isso faz muito bem, deixa o nosso cérebro bem nutrido. O que a ciência aponta é a importância da edição, é escolher o que realmente importa, é permitir que exista áreas de descanso visual entre os teus elementos, é escolher com intencionalidade. Se tu for prestar atenção, todos esses itens que eu te falei, toda essa lista, tem coisas em comum. Nada é sobre luxo, nada é sobre tendências, nada é sobre gastar mais, é sobre como o teu cérebro interpreta o ambiente. E agora, me conta aqui nos comentários qual desses itens tu já tem aí na tua casa, quantos checks, né, já que o nosso cérebro gosta, quantos checks tu deu aí nessa listinha que os cientistas dizem nos fazer feliz. E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like, um beijo e até o nosso próximo encontro.